maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa, no seu trabalho, mais uma vez, com a boa nova do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto que gostaria de compartilhar hoje no programa Espiritualidade e Fé é o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos de 23 ao versículo de número 27. Vamos lá? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus está no seu ministério, exercendo o seu ministério, juntamente com os seus discípulos, aqueles a quem ele vocacionou. E Jesus Cristo entra num barco e, enquanto estão navegando, partindo para um outro lado, a outra margem do lago, Jesus está dormindo. E sobrevém uma grande tempestade naquele mar, naquela localidade, e aquele barquinho, com aqueles pescadores, com aqueles homens que são discípulos, que outrora eram pescadores profissionais, eles ficam atordoados, eles ficam com medo das ondas do mar. Uma vez eu ouvi uma reflexão de um amigo muito querido, pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, pastor Rafael Abdala, e ao ler esse texto e compartilhar esse texto, ele dizia que gostaria de ter o travesseiro de Jesus. E eu também gostaria de ter esse travesseiro que me faz dormir, que me faz sossegar em meio às tempestades da vida. Na verdade, esse texto é rico em tantos os simbolismos. Aqui nós temos o proto-cristianismo, o início do cristianismo dos primeiros discípulos. Eles estão com Jesus, estão no barco. O barco tem uma simbologia também da primeira comunidade da fé, comunidade de cristãos, que na sua caminhada, ou melhor, na sua navegação, na sua propagação do Evangelho, encontraria no caminho ou no mar, um mar revolto, um mar com ventos fortes, com ondas fortes. Não é assim que acontece na nossa espiritualidade, no nosso cotidiano? Quantas vezes nos deparamos com um mar calmo, mas também quantas vezes nos deparamos com um mar revolto, com ondas fortes, com ventos fortes, e muitas vezes pensamos que não vamos dar conta. Pensamos ou acreditamos até que o nosso barco vai afundar. Não é mesmo? Pessoas, cristãos, homens e mulheres experimentados na fé, que muitas vezes, por causa de um mal-estar, por causa de uma tempestade, por causa de um problema, por causa de uma situação, ficamos desesperados. Isto mostra a nossa humanidade, o quão pequeno ainda nós somos. Mas o Senhor Jesus nos convida, neste texto, a crermos nele, a descansar nele e ter a certeza que aquele que navega com Cristo, aquele que anda com Cristo, nunca morrerá, nunca naufragará, nunca se perderá na vida, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o capitão de nossa nau, de nosso barquinho, é Ele que conduz as nossas vidas. Então sobreveio, diz o texto, sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barquinho era varrido pelas ondas. Quais são as ondas que têm varrido o teu barquinho, a tua vida, a vida da tua família?
talvez seja as ondas da separação, do divórcio, talvez seja as ondas das dívidas, do desemprego, da falta de amor, da falta de esperança, da falta de luz. Eu não sei quais são as ondas que têm batido o teu barco, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus está com você e os olhos dele, os olhos de Jesus, estão sobre nós, sobre eu e você. Ele está nos vendo e ele não vai permitir que o nosso barco afunde, que a nossa vida naufrague. Ele está conosco, nos sustentando com a sua boa mão. E os homens perguntaram a Jesus, perguntou Jesus aos homens, aos discípulos, por que vocês são tímidos e por que são homens de pequena fé? Nós precisamos exercitar a nossa fé em nossos dias. Nós precisamos praticar a fé, o depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, sabendo que com Ele nós não pereceremos. Então nós somos chamados também a passar tempo com Jesus, a seguir Jesus, mesmo com as ondas batendo forte em nosso barco. Nós somos chamados a permanecer em Jesus, ter tempo com Jesus, tirar tempo para Jesus, de seguir Jesus e de servir uns aos outros. Naquele momento tempestuoso, Jesus serve aos seus discípulos. Existem pessoas que estão aí nos barcos e as ondas estão batendo forte. Nós precisamos seguir Jesus e servir as pessoas como Jesus serviu esses discípulos. E Jesus se volta para o mar, repreende as ondas e fez grande bonança. E se fez paz. Já não havia mais trevas, já não havia mais tempestade. Só bastou uma palavra de Jesus. E existe uma música que nos diz, né? E os meus medos se vão, né? O doce nome de Jesus. É com Jesus no nosso barco. É Jesus que ministra em nossas vidas e nos faz ser pessoas melhores. E os homens que estavam com Jesus, eles ficaram maravilhados. Quem é este que até o mar obedece à sua voz? Este é Jesus, meus irmãos. Se o Senhor quiser amanhã extinguir o vírus Covid-19, Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. O que nós precisamos é aprender a exercitar a fé e a confiar em Jesus e a usufruir desse travesseiro que Jesus dormia, mesmo com as grandes tempestades. Eu quero ter esse travesseiro na minha vida também, viu, meu amigo Rafael Abdala? Meus irmãos que estão aí do outro lado, eu quero ter, eu quero descansar, eu quero repousar no travesseiro de Jesus, nos braços de Jesus. Eu desejo a você uma semana feliz, uma semana de vitória, repleta de Deus. E não se apavore se a onda bater o teu barco. A tempestade, ela pode vir, ela pode durar uma noite, mas no outro dia virá a bonança. O sol brilhará novamente. Tá joia? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Vamos orar? Meu Pai, o Senhor conhece cada vida e cada realidade humana que está do outro lado. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que mesmo diante das notícias ruins, das tempestades que muitas vezes batem forte em nosso barco, que o Senhor possa sustentar cada um dos meus irmãos que estão do outro lado. Que o Senhor possa sustentar cada um deles, concedendo, Deus, o teu Espírito, concedendo, Deus, da tua presença. É o que eu peço ao Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.